Aqui nós temos a reta y igual a 2x menos 4. Essa equação está na forma reduzida, né? Ela estando na forma reduzida facilita a gente analisar questões referentes à função afim, que são coeficientes, angular e linear. E aí eu tenho o gráfico dessa reta. Se nós fôssemos calcular o coeficiente angular, poderíamos fazer pela variação, como nós já vimos antes, né? Variação dos valores de y. Aqui eu tenho 2 pontos marcados. E nós vemos que os valores de y variam daqui até aqui, ó. Então, a distância desses valores é 2. A variação de y é 2, ó. 1, 2. E a variação do valor de x é 1. A medida desse cateto aqui do triângulozinho que fórmula é 1. Então, o que acontece? O coeficiente angular seria 2 dividido por 1, que dá 2. Com esses conhecimentos, eu posso usar o seguinte raciocínio. Nesse triângulo, nós definimos um ângulo alfa aqui. E se nós observarmos, ele é um triângulo retângulo, e essas duas medidas que nós falamos que é a variação de y, a variação de x, são os catetos desse triângulo, né? Os catetos referentes ao ângulo alfa, cateto oposto e cateto adjacente. E cateto oposto por cateto adjacente é o cálculo de tangente. Então, nós podemos também, utilizando a tangente, fazer o cálculo do coeficiente angular. A tangente desse ângulo alfa vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é esse cateto aqui, que mede 2 unidades, né? Ele vai daqui até aqui, ó, de 0 até 2, por isso que ele mede 2 unidades, ó. E o cateto adjacente é essa medidinha aqui, que vai de 2 até 3, ela tem 1 unidade. 2 dividido por 1 dá 2. Então, a tangente desse ângulo é 2. E esse também vem a ser o coeficiente angular. O cálculo de tangente, na verdade, ele é igual ao cálculo de variação. Por isso que eu posso usar também a tangente do ângulo, se eu tiver esse ângulo, para calcular o coeficiente angular, que aqui nós estamos vendo qual é. Por causa de usar essas tangentes, nós vamos precisar de consultar valores de tangentes de alguns ângulos, né? Não tem condições de ter isso na cabeça, mas a gente precisa saber montar circunferência trigonométrica para outros cálculos. E essa mesma circunferência trigonométrica nós consultamos para pegar as tangentes que nós estamos precisando de utilizar. Só para lembrar, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60, e a tangente desses três arcos são raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Esse aqui é o eixo das tangentes. E aí, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a de 45 é 1, a de 60 é raiz de 3. Esses valores são os mesmos na parte de baixo, porém negativos. E aí, só para relembrar, se eu precisar da tangente de 210, por exemplo, ó, 210 está na mesma direção de 30, então vai ser o mesmo valor da tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Se eu precisar da tangente de 240, ela está na mesma direção de 60, então será raiz de 3, que é o mesmo valor da tangente de 60. Né? Os valores de tangente de primeiro e terceiro quadrante são positivos, e de segundo e quarto quadrante são negativos. Então, eu preciso consultar a circunferência trigonométrica para pegar esses valores de tangente para utilizar. Vale a pena a gente analisar o seguinte. Nós já vimos que existem algumas situações de gráfico de reta. Nós temos a reta inclinada, crescente, e essa reta, ela forma um ângulo agudo com o eixo X. Então, toda vez que a gente tiver essa situação, nós vamos ter o coeficiente angular positivo, maior que zero, porque essa reta é crescente. Quando a gente tiver o ângulo obtuso, nós vamos ter um coeficiente angular negativo, porque ela é decrescente. Veja bem, esse ângulo ele é formado pelo eixo X e a reta nesse sentido, tá? Não é do lado de cá, tá bom? É nesse sentido que tá aqui. Então, é o ângulo que forma começando no eixo X, indo até a reta. Nesse caso, quando ele é crescente, o ângulo é agudo, e nesse caso, quando é decrescente, o ângulo é obtuso. Se nós voltarmos aqui na circunferência trigonométrica, isso fica bem claro, né? Quando o ângulo é agudo, aqui, ó, 30 graus, 45 graus, 60 graus, nós temos tangentes positivas. Quando ele vira para o lado de cá, para o segundo quadrante, que fica um ângulo obtuso, a gente vai ter tangentes negativas. Então, isso fica claro se a gente analisar também a circunferência trigonométrica. Temos também a seguinte situação. Quando a reta está
na vertical, quando ela é paralela ao eixo Y. Nesse caso, o nosso ângulo aqui, ó, que forma do eixo X com a reta, é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, não é possível, nessa situação, identificar coeficiente angular. Até temos a quarta situação, que é quando a reta é paralela ao eixo X, que ela é uma reta na horizontal, e o ângulo é zero, né? Não existe ângulo. Tá vendo? Como ela é paralela ao eixo X, como é que vai formar um ângulo entre o eixo X e essa reta, né? Aqui nós temos uma situação que podemos usar esse conceito de coeficiente angular usando a tangente. Nós temos o gráfico, e nesse gráfico dessa função, nós temos apenas duas informações. Primeiro, a reta está cortando o eixo Y no zero, então o coeficiente linear é zero. E também o ângulo formado é o ângulo de 135 graus. Bom, com o ângulo de 135 graus, eu faço a tangente desse ângulo, a tangente de 135 é menos 1, e aí encontrei então o coeficiente angular, menos 1. O coeficiente linear, como já falei, é zero, porque está cortando no zero, e aí a lei da função, né, ou equação da reta reduzida, fica y igual coeficiente angular vezes x, o nosso coeficiente angular menos 1, que a gente calculou com a tangente, e coeficiente linear, que é a parte fixa. Isso aqui a gente pode dar uma reorganizada, porque menos 1 vezes x, eu posso escrever apenas menos x, e o zero não tem necessidade de escrever. Isso eu fiz utilizando duas informações. O coeficiente linear, que é o local onde a reta estava cortando o eixo y, e o ângulo de inclinação dessa reta formada com o eixo x. A equação geral dessa reta ficaria desse jeito, né? Eu passei apenas o x primeiro membro, lembrando que a equação geral é quando está tudo no primeiro membro igualado a zero. Aqui eu tenho um outro exemplo da mesma situação, uma reta que corta o eixo y no 2 e tem ângulo de inclinação com o eixo x de 60 graus. Então, fazendo o coeficiente angular através da tangente desse ângulo, tangente de 60 é raiz de 3, então esse vai ser o coeficiente angular, raiz de 3. O coeficiente linear é o valor onde corta o eixo y, onde a reta corta o eixo y, então vai dar 2. E aí, a lei da função é y igual coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. Essa equação está na forma reduzida, e se eu quiser colocar na forma geral, passo tudo para o primeiro membro igual a zero. Se eu achar que ela não está com uma aparência interessante assim, eu posso multiplicar todos os termos por menos 1, para ficar o primeiro termo positivo, né? Tem gente que acha estranho quando o primeiro termo é negativo, e aí eu inverteria todos os sinais, mas não é problema nenhum ela continuar desse jeito que ela está. Esse mesmo exemplo anterior, eu poderia ter feito da seguinte forma: ao invés de dar o gráfico, dar essas informações no enunciado. Obtém a equação da reta, que tem um ângulo de inclinação 60 graus, e aí, através dessa inclinação, eu posso fazer a tangente calcular o coeficiente angular, né? Que está aqui, que foi o que a gente fez. E o coeficiente linear é 2. Por que ele é 2? Porque ela passa pelo ponto de coordenada 0, 2. Se é 0 de x, y, 2, sinal que esse ponto corta, né? Toda vez que a gente tem um ponto de coordenada 0 com um número, esse número ele está em cima do eixo y. Então, se corta o eixo y nesse local, esse é o coeficiente linear. E aí, a equação da reta fica y, coeficiente angular vezes x mais 2. Essa é a equação reduzida. A equação geral seria passar tudo primeiro membro, ou seja, a mesma situação anterior, porém aqui eu dei as informações no enunciado, e lá eu dei informações no gráfico.